Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E vamos concentrar a nossa atenção nesse texto, nesse capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil para serem ministradas também nesta manhã com a palavra de Deus, nós ficamos aqui para ouvir o que Deus tem nos falar também através da sua palavra. Hoje tem sido convocado a população do nosso país para se mobilizar pelas últimas circunstâncias que nós nos envolvemos enquanto nação. O nosso país vem passando já há algum tempo por situações bem complicadas e as razões fogem ao conhecimento da grande maioria da população, que pela falta de informação beiram a ignorância, falta de consciência e, consequentemente, são facilmente manipulados. Mas nesses últimos dias, pelas desastrosas declarações do atual presidente, o país foi mergulhado numa crise diplomática internacional que tem sido comentado em todos os países e jornalismos. Isso levou deputados federais, estaduais, prefeitos e governadores de pelo menos 4 grandes estados a apoiar esse movimento, que essa convocação para hoje da população brasileira lá em São Paulo. Um pedido de impeachment também traz essa instabilidade que está sendo protocolado contra o atual presidente, por causa dessas declarações que têm sido caracterizadas como antissemíticas, e tem criado uma situação muito delicada do Brasil com o Estado de Israel. Paralelo a isso, nós temos visto as igrejas, de forma geral, convocando todo o povo cristão brasileiro a se colocar diante de Deus em oração no dia de hoje, oração pelo nosso país. O presbítero Eudes, que é responsável, coordenador do Ministério de Intercessão, também mandou uma carta ao Conselho da Igreja, pedindo ao Conselho que pudesse convocar a igreja nesse dia de hoje a se colocar diante de Deus em oração, juntamente com as demais igrejas do nosso país. O que estamos fazendo no momento? Gostaríamos de apelar a vocês para que hoje a gente se coloque diante do Senhor pela nossa pátria, pedindo a Deus que derrame graça e misericórdia sobre o nosso país. Que Deus possa derramar graça ao redor do mundo. Que a igreja possa se colocar na brecha, e por isso eu gostaria de aproveitar esse momento, essa situação que a gente vive de temor, de delicadeza, para olhar para a igreja no Novo Testamento, como é que ela reagia, como é que ela enfrentava as dificuldades e as perseguições que começaram a se levantar contra a igreja. E esse capítulo 4 de Atos, ele inaugura um momento muito delicado, quando a igreja passa, de fato, a sofrer perseguição. O capítulo 4 de Atos está logo depois do Pentecostes, quando a igreja ali surge com o derramar do Espírito Santo sobre aqueles 120 que esperaram a promessa de Deus. O apóstolo Pedro prega o primeiro sermão neotestamentário, vamos dizer assim, dirigido à igreja, e nasce a igreja ali quando o Espírito Santo vem sobre aqueles que ouviram a palavra de Pedro, se quebrantam diante dele, e 3.000 pessoas são batizadas naquela mesma manhã. Isso o capítulo 2 de Atos vai nos narrando. E termina dizendo como é que aquela comunidade nova, nascente, vivia ali. O capítulo 3 fala de quando Pedro e os apóstolos iam ao templo de Jerusalém, ainda como judeus, para observarem as horas de oração. Pedro cura um coxo que lhe pede esmolas na entrada da porta do templo,
no pátio dos gentios e aproveita para pregar mais uma vez a palavra. E por causa disso, por causa do impacto que aquela cura trouxe à multidão, Pedro e João são presos. E aqui a gente chega no capítulo 4, que eu queria ler com vocês. Diz assim o verso 1 em diante: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Até aí, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós queremos nos achegar diante do Senhor nessa manhã, colocando os nossos corações em Tua presença e clamando ao Senhor por Tua misericórdia sobre a nossa nação e sobre o mundo, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja e aviva a Tua obra, Senhor Deus, no nosso país. Visita com poder, Senhor Deus, a Tua igreja, para que ela, com ousadia, semelhança da igreja do Novo Testamento, possa pregar a palavra com autoridade e anunciar a graça do Senhor, anunciar as misericórdias do Senhor, anunciar a bondade do Senhor a esse mundo perdido, sem Deus. Senhor, nessa manhã nos visite com graça e fale ao nosso coração. Desperta as nossas vidas, as nossas almas para Te buscar, Senhor, sabendo que Tu és o Deus que atende, que ouve as orações. Olha para o nosso país, olha para a Tua igreja e tenha misericórdia de nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. O texto nos mostra que a igreja de Jerusalém, em meio a uma forte onda de perseguição, levantou a voz em oração ao Senhor. A igreja fez uma corajosa e consagrada oração num momento muito delicado. Lucas, o escritor do livro de Atos, registrou um resumo do que foi aquela oração, do verso 23 ao verso 31. E o conteúdo dessa oração registrada aqui nos ensina como devemos reagir diante das perseguições, das dificuldades na caminhada cristã. Aqui começa a perseguição contra o cristianismo. Aqui começa a primeira tentativa de fazer calar a voz da igreja. Aqui começa, pelas autoridades de Israel, pelo Sinédrio, tentar silenciar, abafar e não deixar que a mensagem do Evangelho possa ser proclamada com liberdade. Pedro e João são presos, levados a julgamento pelo Sinédrio, que era o órgão que regulamentava a religião em Israel. O Sinédrio era uma das mais importantes instituições públicas na vida do povo de Israel. Foi instituída após o retorno do povo no exílio babilônico, quando a nação se reorganizava. A principal função do Sinédrio era servir como uma Suprema Corte e autoridade máxima em tudo que se referia à conduta religiosa da nação de Israel. A partir da ocupação romana,
em início, né, o final da época passada antes de Cristo, a partir dessa ocupação, e na época herodiana, o Sinédrio perdeu parte de suas funções, de seus poderes políticos, até ficar restrito a questões apenas ou meramente religiosas. O Sinédrio atuava como um tribunal inquisidor, transferindo sua condenação para o procurador romano. Vocês que estão familiarizados com a história do Novo Testamento, e principalmente com o julgamento de Jesus, vocês podem perceber que primeiro ele foi preso pelos soldados da guarda do templo, julgado no Sinédrio, mas como o poder do Sinédrio estava limitado e não podia levar ninguém à morte, o Sinédrio recorre ao governador romano Pôncio Pilatos, para que ele, em nome de Roma, pudesse chancelar a decisão do Sinédrio de crucificar a Cristo. E vocês observam que Pilatos diz que não vê nesse homem motivo nenhum de crime para condená-lo à morte. Mas aí o Sinédrio, as autoridades religiosas de Israel, conduzem, manipulam a população para fazer uma pressão, uma greve, né, para pressionar Pilatos a condenar Jesus à morte. Vocês observam que a mulher de Pilatos, no relato bíblico, diz a ele: não te meta com esse justo, porque à noite eu tive um sonho perturbador sobre isso. E Pilatos tenta ainda libertar Jesus, oferecendo para a população a escolha, né, um indulto, né, de que todas as vezes, numa determinada época, se libertava um condenado, se dava, né, anistia a um condenado. E ele apresenta uma das pessoas talvez mais perversa que estava sob o domínio romano, que era um criminoso chamado Barrabás. E ele diz: olha, é costume soltar um preso. E ele bota o pior dos criminosos para poder a população, né, votar por Jesus, aquele não viria nele motivo algum de condenação. Vocês escolhem, eu liberto um dos presos, é Barrabás ou Jesus? E a população, manipulada pelas autoridades do Sinédrio, começam a clamar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Só para que a gente possa conhecer como funcionava essas questões na época que esse texto se dá. O Sinédrio, então, prende a Pedro e a João, ressentidos com eles, diz o texto, porque eles estavam aí desobedecendo uma orientação das autoridades religiosas, que eles não deveriam estar pregando ou divulgando os ensinos de Jesus. E eles foram ao templo, desobedeceram essa ordem, né, e estavam ensinando as pessoas no pátio dos gentios, ali no templo, sobre Jesus e sobre a ressurreição. Já havia acontecido um tumulto, um movimento muito sério quando se deu o derramar do Espírito Santo na festa de Pentecostes. E 3.000 pessoas se juntaram aos 120 que esperaram a promessa de Deus. E agora aqui esse número se eleva a 5.000 pessoas. Era uma questão que estava incomodando as autoridades religiosas de Israel e o governo de Israel, de Herodes. E que aí eles levam o caso ao governo romano, a Pôncio Pilatos. E a situação era essa, tensa, e aqui se dá a primeira perseguição contra o cristianismo. Mas eu gostaria de me concentrar aqui com vocês do verso 23 ao verso 31, quando declara que, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, a igreja, que se encontrava reunida em oração pela vida deles. A igreja estava cheia de temor por experimentar essa primeira onda de perseguição contra ela. E desde então o cristianismo vem sofrendo no decorrer dos séculos esse tipo de perseguição de autoridades que tenta silenciar a igreja, que tenta silenciar a proclamação
do Evangelho de Cristo Jesus por ser um evangelho libertador. Diz o texto que, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado, das ameaças que sofreram. O verso 24 diz que, quando eles ouviram isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. E aqui Lucas resume o conteúdo dessa oração. O texto nos aponta, então, como nós deveríamos reagir. O conteúdo da oração aqui registrada nos ensina como devemos reagir diante de perseguições e dificuldades na caminhada cristã. E eu gostaria de chamar a sua atenção, igreja, de qual deve ser a conduta da igreja numa situação como essa. Não é necessariamente de engajamento político, mas é de engajamento espiritual, de se colocar de joelhos diante de Deus para que o Senhor mude a realidade. Eu lembro da palavra de Paulo a Timóteo na sua primeira carta, quando essa perseguição já estava num grau muito tenso e elevado, que já era, aqui era o ano 30 e pouco da era cristã. Quando Paulo escreve a Timóteo, já está no ano 60, já vão 3 décadas à frente, e a perseguição se tornou muito mais violenta. Passou da esfera da perseguição religiosa de Israel para uma perseguição do Estado imperial romano contra a igreja. E muitos estavam sendo mortos. O número de viúvas e órfãos aumentava na igreja por causa da perseguição contra o cristianismo. As cartas pastorais de Paulo orientam de como a igreja deveria se conduzir para assistir as viúvas verdadeiramente desamparadas com seus órfãos. E começa a se levantar na igreja um sentimento de indignação e de revolta contra as autoridades romanas, a ponto de homens cristãos pensarem em resistir fisicamente ou belicamente, né? E Paulo escreve, então, a Timóteo dizendo que isso é tolice, que a igreja, os homens da igreja não têm como enfrentar um exército preparado e bem armado romano, que eles tinham outra arma muito mais poderosa do que a espada. Eles tinham a oração. E por isso o apóstolo orienta a Timóteo a orientar os homens da igreja a não se levantarem contra as autoridades, se engajando belicamente ou militarmente contra eles, ou então politicamente, mas usar das armas que Deus deu à igreja. E essas armas são espirituais, essas armas são poderosas, segundo Paulo diz a Timóteo, e que eles deveriam então aprender a lançar mão delas, que eles não deveriam resistir fisicamente às autoridades, mas deveriam se colocar diante de Deus em oração, porque essa é a maneira pelo qual eles poderiam reagir. Orar pelas autoridades constituídas, não apenas pelas pessoas que eram oprimidas e sofridas, mas orar pelas autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Então, nós devemos orar pelo nosso país. Nós temos uma arma poderosa que pode mudar a realidade social e política e espiritual de uma nação. E devemos nos engajar nisso. Nós não podemos passar desapercebido aos problemas que nos cercam. Nós somos cidadãos desse mundo. Mas as nossas armas não são as armas do mundo, e sim as armas espirituais. Como se deve reagir diante das dificuldades na caminhada cristã? Essa é a pergunta que a situação que nós vivemos e o texto impõe. Como é que a igreja do Novo Testamento reagiu? Como é que a igreja primitiva reagiu? E a reação da igreja veio por meio de uma bela e corajosa oração, a qual Lucas deixou registrado para o nosso conhecimento. O texto nos ensina o que fazer diante das dificuldades que enfrentaremos na caminhada, porque nós enfrentaremos. E eis aqui a oração do verso 24, da parte B, quando eles ouviram o relato de Pedro e João, as ameaças que sofreram, levantaram a voz
a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. E aí eles citam o Salmo 2, versículo 1 e 2. Citam o Salmo em sua oração. E o Salmo diz isso. Davi, inspirado pelo Espírito Santo: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é a profecia de Davi que vem na cabeça da igreja quando enfrentam aquela realidade. E constatam no verso 27, porque de fato, o que Davi profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, aconteceu nesta cidade. Herodes, o rei governador de Israel, e Pôncio Pilatos, governador romano, se juntaram nessa cidade com os gentios e com o povo de Israel. Se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Mas eles se juntaram para condenar e crucificar Jesus. Mas uma coisa interessante na oração deles no verso 28, a consciência que eles têm da soberania de Deus sobre todas as coisas, de que nada acontece fora do controle de Deus. O verso 28 é uma declaração tremenda teológica. E nós precisamos ter consciência disso, que por mais que a figueira não floresça, por mais que não haja fruto na videira, o Senhor continua sob controle de toda e qualquer situação, conduzindo a história a um fim proveitoso. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. E a história está na mão do Senhor. E nada acontecerá sem o seu consentimento. Por isso eles declaram no verso 28, eles fizeram tudo isso, se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, como o nosso rei, o teu servo Davi, profetizou há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito haviam predeterminado. Não fizeram absolutamente nada que fugia ao teu controle e à tua vontade. Agora, Senhor, diante desse fato, aí eles fazem o seu pedido de oração. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com ousadia, enquanto o Senhor estende a mão para honrar o nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios, como eles querem proibir, que o Senhor continue glorificando o teu nome e mostrando que tu és Deus, e exalte o nome do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração deles, oração simples, mas teológica, bíblica, consciente. É uma oração que manifesta o Deus soberano. Em primeiro lugar, eles dizem isso: Tu, soberano Senhor, Deus é soberano, Deus é criador, Deus está no controle de todas as coisas. É isso que a igreja tem trazido à sua mente no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, no momento de perseguição, no momento em que se sentem ameaçados pela vida, por qualquer circunstância. Tu és o Deus soberano e Senhor sobre todas as coisas. Eles estão trazendo à mente isso para que eles não caiam em desespero, para que eles não sejam tomados pelo medo, para que eles não se intimidem diante das ameaças e perseguições. Eles trazem à memória quem é Deus. Quem é o Deus a quem ele serve? É um Deus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, que está no controle da história. É o Deus criador, e além de ser um Deus soberano que criou, porque Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, e Ele fez tudo que neles há. Não existe ninguém
que possa afrontar a tua soberania e o teu controle na história, Senhor. Então, tu és o Deus Criador, que fizeste todas as coisas, mas também tu és o Deus que se revela, o Deus que já nos tinha informado, dito isso por boca de Davi, nosso pai. Essas coisas estão profetizadas, iriam acontecer, não é surpresa, né? E aí eles exaltam isso. Deus não é somente o Deus soberano, que fez todas as coisas, o Deus criador, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, mas também tu és o Deus que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, né? E aí eles citam a revelação de Deus, acontecida há séculos atrás, ainda quando Davi reinava em Israel, ainda quando Davi compunha os seus salmos. O Senhor colocou no coração de Davi, o teu Espírito Santo o inspirou para deixar registrado essas coisas para o nosso conhecimento, para que tenhamos paz, para que saibamos que tu és o Deus que controla, o Deus criador de todas as coisas, mas também o Deus revelador dos acontecimentos futuros. E tanto saber que tu és um Deus soberano, criador e tem controle de tudo, como um Deus que nos diz o que vai acontecer, que nos apontou para esses momentos que nós estamos vivendo enquanto igreja aqui local. É isso que eles estão dizendo a Deus em oração. Tu és o Deus soberano criador, tu és o Deus que nos revelou essas verdades. O Senhor usou o teu servo Davi. O Senhor fez todas as coisas. E aí o Salmo 2, versos 1 e 2, tem esse conteúdo aqui. E a questão de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, é questionar a razão pela qual as autoridades se levantam contra o Senhor e contra o seu evangelho. Por que isso incomoda tanto? Por que isso agride, afeta, ameaça as autoridades que querem ter controle sobre o mundo? E aí a gente entende bem isso, desde a queda de Adão. A queda da raça humana foi exatamente o grito de independência contra Deus. Nós não queremos que o Senhor nos governe, que o Senhor nos controle, queremos ser como o Senhor, queremos ter a capacidade de reger as nossas próprias vidas, sem que o Senhor nos diga o que temos que fazer. É isso que a Bíblia chama de pecado original, do estado de rebelião da humanidade contra Deus. E toda e qualquer autoridade, né, ao ver a autoridade de Cristo, se sente ameaçada por isso. Vocês lembram de como Herodes o Grande se levantou ao receber a visita dos magos que vieram de longe para adorar o recém-nascido rei de Israel? O rei Herodes disse: vou perder poder, né? Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Messias, rei de Israel, que vem sentar no trono de Davi e vai reinar sobre o seu povo. E o que é que Herodes fez? Eu vou matar esse menino. Intentou, na sua loucura, né? Porque ele tinha conhecimento, ele reuniu as autoridades religiosas da sua época para ter informações onde é que ele vai nascer, onde é exatamente o local, né? Porque os magos vieram dizendo que a estrela brilhou e o sinal dos céus eles vieram seguindo. Deus cumpriu a sua promessa, o rei nasceu e ele se sente ameaçado com isso. Chama os teólogos para lhes dar informação, dá uma bronca neles, porque eles não avisaram, porque foram pega de surpresa o rei. Cadê os conselheiros? E aí eles dão a informação correta. É em Belém, porque está escrito na profecia que Belém, uma cidade pequena, insignificante, será o local onde o Messias nasceria. E então ele manda os magos irem secretamente, sem fazer alarde, para que a população não tome conhecimento do fato. E quando eles encontrarem o menino, que eles voltassem para informá-lo, porque ele também queria ir adorá-lo. E quando ele se encontra frustrado nos seus planos malignos de eliminar o Messias, quando os magos, avisados por Deus, não voltaram por aquele mesmo caminho, não avisaram a Herodes que encontraram o menino Jesus, ele se rebela e manda matar, baixa um decreto
para eliminar todas as crianças, homens, meninos, de 2 anos para trás. Aí ele pegava um tempo grande e não sofreria nenhum tipo de erro, né? Não sei onde está, não sei quem ele é, mas matem todas as crianças. E houve um grande clamor em todo o país, porque as crianças foram assassinadas, chacinadas. Esses dias, ontem, eu estava vendo uma reportagem, não era reportagem, era um vazamento de tentativa de reportagem, né? Aquele jornalista investigativo de uma das emissoras do Brasil, que tentou ir à ilha de Marajó por causa da... Roberto Cabrini, né? Que foi a ilha de Marajó e a Polícia Federal o impediu de fazer. Porque as denúncias são graves que estão acontecendo ali, de tráfico de menores, de crianças, de tráfico de órgãos humanos, de prostituição infantil, de pedofilia. E isso já vem sendo denunciado, né, pela ministra do governo passado e foi ridicularizado em todo mundo. E agora o Ministério Público está dizendo, é isso que está acontecendo mesmo. E a tentativa de fazer cobertura acerca disso, para ver o que é que está acontecendo, foi impedido pelas próprias autoridades. Que mundo a gente tem vivido, não é? E há um controle das informações pelas mídias, pelo jornalismo, o telejornalismo, que coisa incrível. Mas algo acontece dessa natureza na época de Jesus também. Mandou chacinar, matar todas as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino. Por quê? Porque a autoridade estabelecida se sentia ameaçada pela autoridade de Jesus. E o rei Davi questiona isso. Por quê? Por que se enfureceram os gentios com a vinda do Messias? Por que os povos imaginam ou tramam coisas vãs? Eles não podem mudar o destino, ou mudar os planos de Deus, ou mudar a redenção de Deus. Eles estão lutando contra o Criador, contra o Senhor soberano do universo. Será que estão loucos? Por quê? Qual a razão do enfurecimento dos gentios? Porque os povos imaginam essas loucuras, tentando ir contra Deus, o soberano Senhor. Os reis da terra se levantaram e se juntaram às autoridades contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui ele faz referência, e a igreja constata a profecia. De fato, vivemos isso aqui nos nossos dias em Israel. Verso 27, nesta cidade, Herodes, governador de Israel, juntamente com o governador Pôncio Pilatos, romanos, é um interventor de Roma na nossa região, se juntaram com os gentios, os povos não judeus, e com o próprio povo de Israel, a quem o Messias foi enviado. João, no seu evangelho, denuncia, acusa isso. Pedro, aqui, pregando o evangelho, diz isso: vocês mataram o autor da vida. Deus enviou o Messias para salvar e vocês o crucificaram numa cruz. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz o texto, no poder do Espírito Santo, faz esse pequeno e breve discurso, também aqui resumido e registrado por Lucas, no verso 8 do capítulo 4. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, vocês estão nos ameaçando, nos prendendo por causa de um benefício feito a um doente? Que loucura! Mas saibam, e aqui vem a coragem, resultado de Pedro estar cheio do Espírito Santo. E ele enfrenta isso. Verso 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, foi em seu nome que este foi curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra principal, a pedra angular, e não há salvação
em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A coragem dos apóstolos em enfrentar a perseguição, em enfrentar as ameaças, em enfrentar um mundo hostil contra Deus, a não se calarem diante disso, mas proclamarem o Evangelho de Cristo, nos serve como inspiração e como desafio para buscarmos ser uma igreja que aponta o caminho e não tem medo de ameaças. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o resultado foi esse. As autoridades, ao verem, verso 13, a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram pessoas simples, incultas e iletradas, ficaram admirados e reconheceram, admitiram: não é possível, esses homens estiveram com Jesus. E eles não tinham de que o acusar, porque via um homem ali que foi curado, e esse homem era conhecido, tinha mais de 40 anos, e era o coxo da cidade, que pedia esmola ali, todo mundo passava e conhecia esse homem. E agora não tinha o que dizer, estava ali a prova viva, não tendo de que os acusar ou de contradizê-lo. A única saída foi: vamos ameaçá-los para que eles não mais preguem em nome de Jesus. E Pedro e João, ao serem ameaçados nisso, eles dizem: está brincando com a gente? Vocês acham que a gente vai obedecer a vocês e não a Deus? Não é? E depois foram mais ameaçados ainda, diz o verso 21, e soltos, porque não tinham o que fazer. E é isso que levou a igreja a orar, a ter essa consciência. Deus é Criador. Deus nos revelou que seria assim. Ser cristão é estar disposto a carregar a cruz, e carregar a cruz significa sofrimento. Não pensem que vocês vão ter vida fácil, disse Jesus. Perseguiram a mim, vão perseguir também a vocês. Vocês vão sofrer retaliações, nós vamos sofrer ameaças. Às vezes são veladas, ainda é velada no Brasil. E às vezes não, às vezes é objetiva, é real. Tantos cristãos sofrem no mundo. Sabe, irmãos, talvez a gente viva meio que tentando não se aprofundar para conhecer as coisas. Mas você sabe que muitas pessoas, do tal do 8 de janeiro, que são presas e que tiveram seus direitos tirados e não podem se defender, não há advogados que possam ir contra o que estão se fazendo contra essas pessoas injustamente, sem provas. Sabe que muitos deles são cristãos, pastores inclusive, irmãzinhas de oração, que não participaram daquilo, que estiveram no acampamento e que foram lá presas. E que muitas vezes nós fazemos de conta que essas coisas não estão acontecendo no nosso país. Enquanto isso não nos atinge, não nos alcança, não nos afeta, está bem. Nós não podemos ir contra essas coisas, no sentido de não há espaço para que a gente possa reivindicar, mas há uma arma poderosa que a gente pode usar. E é isso que esse texto quer nos ensinar. Bota o joelho no chão, gente. Ora a Deus pela nossa nação, para que a gente possa viver vida tranquila e mansa com piedade e respeito. Pede a Deus que ou visite essas autoridades para levá-los a arrependimento, ou então pese a mão sobre essas autoridades, pelas injustiças que estão praticando contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles constatam que a profecia estava sendo cumprida, porque aconteceu na nossa cidade. As autoridades de Israel e as autoridades gentílicas se juntaram com a população contra o Senhor e contra o seu ungido. Porém, Senhor, e aqui vem a convicção teológica, né?
de um dos nossos grandes bastiões da nossa doutrina reformada. Nós cremos na soberana graça de Deus. Nós cremos num Deus soberano que conduz todas as coisas a um fim proveitoso. Nós cremos que nada pode acontecer sem a permissão desse Deus. Como diz Lutero, até o diabo com suas tentações é o diabo de Deus. Ele não faz absolutamente nada que o Senhor não permita. E essa é a nossa garantia, essa é a nossa segurança. Verso 28 deixa claro isso. Eles se juntaram para fazer o que fizeram, para se levantar contra o Senhor e contra o seu ungido, tão somente para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles só endureceram, eles só perseguiram, eles só crucificaram o autor da vida, porque o Senhor predeterminou isso. Porque era necessário que isso acontecesse. Porque se isso não acontecesse, nenhum de nós seríamos resgatados e salvos. A profecia de Isaías diz que o Senhor Jesus enfrentou um momento muito duro, e ele descreve as feições feridas, machucadas de Jesus na crucificação naqueles dias. Mas ele viu o resultado do penoso trabalho dele nas vidas que foram salvas na igreja. E louvado seja Deus por isso, porque o Senhor controla a história e conduz todas as coisas a um fim proveitoso, até aquelas coisas que nós não entendemos. A minha vida e a sua vida está no controle de Deus, a vida da igreja está no controle de Deus, e Ele conduz isso para um fim proveitoso. Creia nisso, confie nisso. Mas que isso não nos traga qualquer tipo de comodismo, mas que levante com coragem para que a gente ore confiadamente a esse Deus e coloque nas mãos do Senhor. E agora, depois de colocar todas essas verdades diante de si, aí a igreja agora pede, não é? É interessante isso, né? Como a gente às vezes tem que aprender a orar mesmo, tem que trazer a memória diante de quem nós estamos em oração, né? Assim como Jesus ensinou na oração dominical, que a gente deveria, em primeiro lugar, antes de chegar a Deus, saber quem Ele é. O Pai que habita os céus, mas que é Pai para ouvir o nosso clamor, que se importa com a gente. Agora, Senhor, veja o pedido é esse. Até então, é a fundamentação bíblica e teológica diante de quem eles estão. Do Deus Criador, do Deus soberano, do Deus que conduz todas as coisas, do Deus que revela a sua vontade e do Deus que cumpre os seus propósitos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles contra a tua igreja. Mas é interessante, né? Como a igreja não pede vingança, não pede destruição para o inimigo, né? Os inimigos sempre vamos ter. As oposições sempre vão existir. Vai ser assim o tempo todo. Mas o que é que eles precisam? É se livrar das ameaças e dos inimigos? Não. No mundo tereis aflições. Não tem como ser diferente. Mas não percam ânimo. Eu venci o mundo. E o que é que a igreja pede aqui a Deus? Conceda aos teus servos que não se amedrontem, que não se acomodem, que não se calem, que não se acovardem, que não se rendam às ameaças. É isso que eles estão pedindo aqui. Senhor, vai existir isso, está profetizado, não tem para onde correr, o pacote vem com isso. Servir a Cristo é nadar contra a maré, contra o mundo. Então vai ser assim o tempo todo. Não reclame quando você é retaliado, perseguido veladamente no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você caminha. Não, vai ser assim o tempo todo. O que você tem que pedir a Deus é: Senhor, me ajuda a ter coragem, me ajuda a ter poder para enfrentar isso, sem que isso azede, afete o meu coração, sem que isso me coloque mágoa, ódio contra as pessoas.
Concede-me tão somente a consciência disso e o poder necessário para que eu não me acovarde diante das ameaças. É isso que a igreja está pedindo. Vejam o que diz o texto. Agora, verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. Assim como Pedro fez, pressionado, ameaçado, intimidado pelas autoridades. Em nome de quem você fez isso? Com que poder você fez isso? E Pedro disse, tá bom, eu explico para vocês, autoridades. Foi em nome de Jesus. A pedra principal que vocês rejeitaram. Aquele que Deus enviou e vocês o crucificaram. Vocês mataram o autor da vida. É em nome dele que isso foi feito. É em nome dele que nós pregamos. E depois de serem ameaçados a não mais anunciarem essas verdades, ele diz, não tem jeito não, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. É a verdade de Deus que transforma o mundo. Concede, Senhor Deus, a nós intrepidez, ousadia, autoridade para pregar a palavra, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios em nome de Jesus. Exalta o nome de Jesus enquanto a gente prega o nome de Jesus, Senhor. Faz isso, para que o mundo saiba quem Tu és, para que o mundo se renda a Cristo, para que essas autoridades sejam envergonhadas diante do mundo. A resposta de Deus a essa oração aqui está no verso 31. Olhem o verso 31. E o verso 32 em diante é a resposta a essa oração. Quando a nossa teologia é correta, e a gente só consegue pedir corretamente quando a gente tem um bom fundamento teológico e bíblico, esse é o ponto que a gente pode tirar como aplicação para nossas vidas. A Bíblia diz que o povo de Deus, graça, sofre porque não conhecem a palavra, vivem na ignorância, e por isso sofrem. Mas quando a gente conhece a palavra, quando a gente é bem instruído, quando a nossa teologia está bem arrumada na nossa cabeça, a gente sabe diante de quem a gente está, a gente sabe a quem recorrer, a gente sabe que essas coisas vão acontecer, a gente sabe que nada foge ao controle de Deus, e a gente pede corretamente. Não estão pedindo para se livrar dos problemas, estão pedindo para ter graça e força para enfrentar os problemas, para enfrentar as ameaças, as dificuldades e as perseguições que a vida impõe a todo aquele que quer viver piedosamente, porque é isso que a palavra de Deus diz. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá algum tipo de perseguição. Então, a medida que a gente tem que colocar, o prumo que a gente tem que avaliar a nossa vida é até que ponto eu estou sendo perseguido, até que ponto a minha vida incomoda. E eu me lembro, quando eu era muito jovem na fé, lá nos acampamentos do Palácio da Vida, eu ouvia Jorge Tais dizer uma coisa: se você não está enfrentando o diabo de frente, se você não está tendo um problema na sua vida espiritual, fique ligado, porque você deve estar andando do lado dele. Porque viver piedosamente em Cristo Jesus implica em incomodar, implica em causar algum tipo de desconforto no meio que a gente vive, se a gente tem compromisso com o Evangelho. Mas se eu sou um cristão secreto, se eu não me exponho, se eu não ouso testemunhar de Cristo, as coisas vão acontecer tranquilamente e nada vai ruim. Porque o diabo só persegue quem incomoda, quem ameaça. Por isso, Senhor, olha para as ameaças dele e concede-nos autoridade, ousadia, intrepidez. E a resposta vem, a resposta está aqui no verso 31, tendo eles orado, aquele lugar se abalou e tremeu, e todos ficaram novamente cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O resultado está aqui no verso 32 em diante, né? O resultado é belo, o que Deus faz é tremendo. As consequências da ação de Deus na vida da comunidade, por causa da oração da igreja. Lucas continua nos informando sobre as consequências na vida comunitária de uma igreja comprometida e consagrada ao Senhor.
Em decorrência da resposta àquela oração, o escritor sagrado nos informa dos profundos efeitos na vida comunitária da igreja. E veja que efeitos foram esses. Primeiro, ele nos diz que um grande número de pessoas se juntou a eles. Verso 32, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. A igreja, quando o evangelho é pregado, ele de fato transforma vidas. Quando ele é pregado com autoridade, ele transforma vidas. Em decorrência da resposta, há esse profundo aumento do número de pessoas que se juntam a ele e tiveram as suas vidas transformadas pelo evangelho, ao ponto de a multidão dos que creram tinha um só coração e alma, e em todos havia abundante graça de Deus, a ponto de não haver entre eles quem passasse necessidade. E aqui o fato é que a perseguição levou muitas pessoas à necessidade. O fato é que muitas pessoas que vieram adorar em Jerusalém foram alcançadas pelo evangelho da graça e não voltaram para os seus países, tiveram que recomeçar as suas vidas. O fato é que enquanto isso acontecia, a igreja era uma em espírito, uma em sentimento, e ninguém considerava exclusivamente seu as coisas que possuía, mas chamava os outros para participar e socorrer nesses momentos de dificuldade. Em decorrência da perseguição que sobreveio, muitos perderam tudo o que tinha. Havia entre eles aqueles que tinham posses e, ao verem seus irmãos em dificuldades materiais, vendiam parte de seus bens e ofertavam à igreja para que fosse suprida a necessidade dos irmãos. Esse é o efeito de uma igreja comprometida com Deus. Ainda como resultado dessa disposição de coração, o Senhor se agradava de sua igreja e com grande poder fazia com que os líderes dessem testemunho ousado sobre a ressurreição do Senhor. Diz o texto, da multidão dos que creram era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Que coisa maravilhosa! A gente vê o resultado de uma igreja comprometida em oração. A conclusão que nós chegamos é que o nosso desejo, o nosso esforço e oração é que Deus nos conceda essa graça, nos faça uma igreja forte em oração, e uma igreja comprometida com a sua glória e com o avanço do seu reino, uma igreja que não mede esforços para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz, uma igreja que está disposta para viver, para cumprir os propósitos eternos de Deus, e não os seus próprios propósitos e interesses pessoais. Que a nossa igreja venha gozar a aprovação do Senhor em tudo o que se propõe a fazer para a glória do seu nome e para o avanço do seu reino. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos faça um povo consagrado e comprometido com o avanço do reino de Deus. Eu queria, posto isso, convocar vocês a colocarem o nosso país, o nosso Brasil, nas mãos do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A esperança do nosso país não é em nenhum político, em nenhum partido. A esperança do nosso país está na igreja, que proclama essas virtudes do Senhor, do Rei dos Reis. A esperança do Brasil é o Evangelho, sempre será. Não há nada que não possa ser transformado. A gente olha para a Inglaterra do século XVIII, um país tão quebrado quanto o nosso, tão desigual quanto o nosso, tão injusto, com trabalho escravo de crianças e pessoas da classe mais baixa, e que foi alcançado, atingido por avivamentos seguidos, por causa da oração da igreja, e Deus transformou aquele país, aquela sociedade. Deus não é o mesmo que pode fazer isso com a nossa nação? É o mesmo Deus que pode mudar a realidade triste do nosso país, a realidade de idolatria, de corrupção, de imoralidade. Deus continua sendo Deus, e a resposta dele continua sendo a mesma. Ele responde em oração, a oração da igreja, do seu povo. E nós temos que nos colocar diante de Deus, pedindo que o Senhor intervenha com graça e misericórdia. Por isso eu queria convidar você a tirar esse dia para buscar a presença de Deus, para orar ao Senhor,
para dizer: Senhor, tem misericórdia do nosso país. Não deixa que essa ruptura na nossa sociedade continue cada vez mais crescendo. Tenha compaixão do nosso país, Senhor. Quebranta as autoridades. Converte o coração desse povo, para que a gente possa viver como sociedade uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Tenha misericórdia de nós.